Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente no canal Gramática na Bíblia. O meu nome é Adriano Rodrigues e na aula de hoje nós estudaremos sobre as classes gramaticais. Veremos as 10 classes de palavras. Vamos lá? Primeiro, substantivos. O que são substantivos? São palavras que eu uso para dar nomes às coisas. Em Gênesis 1:26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observem que aqui as palavras Deus, homem, imagem, peixes, mar, céus, terra são palavras que eu uso para dar nomes às coisas. 2. Adjetivos. Os adjetivos são palavras que eu uso para dar características, qualidades aos substantivos. Daniel 1:15 diz assim: No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Pelo contexto, nós sabemos que aqui as palavras melhor e robustos são características de Daniel e dos seus amigos. Já a palavra finas é uma característica do substantivo iguarias. 3. Artigos. Os artigos são palavras que antecedem e determinam ou indeterminam os substantivos. Gênesis 15:3 diz assim: Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A palavra aqui, na expressão um servo, é um artigo indefinido. E Abraão ele não está especificando qual servo. Já na expressão o meu herdeiro, o é um artigo definido, porque ele terá apenas um herdeiro, e é o herdeiro, ele está especificando. 4. Numerais. Os numerais são palavras que indicam quantidade. Em Mateus 18:20, nós temos uma promessa de Jesus, que diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Observem que o que Jesus está dizendo aqui é que bastam ter 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele para que ele esteja no meio. 5. Pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Em Gênesis 4:9 nós lemos: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Observem aqui que a palavra ele é um pronome pessoal que está substituindo na frase o nome Caim, o substantivo Caim. Já na expressão meu irmão, meu é um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo irmão. 6. Verbos. Os verbos são palavras que indicam ações, estado ou fenômenos da natureza. Tiago 5:17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Nós temos neste versículo os 3 tipos de verbos. Era é um verbo que indica estado. Orou é um verbo que indica ação. E as palavras chovesse e choveu indicam fenômenos da natureza. 7. Advérbios. Os advérbios são palavras que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade. E são palavras que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Em Hebreus 13:8 nós lemos: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.
Observem que as palavras ontem, hoje e sempre indicam circunstância de tempo. 8. Preposições. As preposições são palavras de ligação. E o que é que elas fazem? Elas ligam palavras. Atos 25, 22 diz assim: Então, Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. As palavras a e de neste versículo são preposições e elas ligam os verbos aos seus complementos. Observem que na expressão disse a Festo, ele disse a quem? O verbo dizer, ele pede a preposição a antes do complemento. A mesma coisa na expressão gostaria de ouvir. É até estranho, né? Você falar assim, gostaria ouvir. O verbo gostar, ele pede a preposição de. E a preposição liga o verbo ao complemento dele. 9. Conjunções. As conjunções, elas também são palavras de ligação. Só que elas ligam orações. E o que são orações? Orações são enunciados dentro de uma frase que giram em torno de um verbo. Em Efésios 5,18 nós lemos: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra mas é uma conjunção e ela é usada para ligar a última oração às orações anteriores. E observem que aqui a palavra mas estabelece uma relação de sentido de oposição. O que é dito na última oração é uma oposição ao que foi dito anteriormente. E por fim, 10. Interjeições. As interjeições são palavras que indicam sentimentos, emoções. Em Números 13:30 nós lemos: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Observem que aqui a palavra eia expressa o sentimento de ânimo, coragem. Bom, é isso, pessoal. Na aula de hoje nós fizemos apenas um resumão das 10 classes gramaticais. Em aulas futuras, se Deus permitir, eu gostaria de me aprofundar, falar com mais detalhes sobre cada classe gramatical. Deixe o seu comentário, se for o caso, deixe também dúvidas. E se gostaram, deixe o like e compartilhe com os amigos. Até a próxima!